Agora, por solicitação da APAI, nós vamos usar a tribuna popular. A tribuna popular, pelo nosso regimento interno, ela pode ser usada por 2 vezes por mês, por solicitação de qualquer entidade. Então, eu convido aqui para fazer parte da mesa diretora o senhor Davi dos Passos Crispim, coordenador de comunicação e marketing da APAI, que irá falar sobre a Semana da Pessoa com Deficiência das APAIs. Você pode usar a tribuna ou a mesa, fique à vontade. Boa noite a todos. Me chamo Adeterson Davi dos Passos Crispim, sou coordenador de comunicação e marketing da APAI de Jaraguá do Sul, também assistente social, coordenador estadual de assistência social das APAIs do Estado de Santa Catarina, perito da Justiça Federal e presidente do Conselho de Assistência Social do município de Jaraguá. Hoje eu venho até vocês para falar em nome da APAI de Jaraguá do Sul, especialmente ser a voz das pessoas com deficiência e suas famílias. Desde o dia 21, terça-feira, estamos trabalhando na mobilização que pretende estimular a reflexão sobre a importância da participação das famílias no desenvolvimento, na inclusão e na garantia dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Para tanto, esse conjunto de estratégias propõe ações nas políticas públicas. Tudo isso através da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Para quem não sabe, a deficiência intelectual é o funcionamento inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e com limitações associadas a 2 ou mais áreas. Já a deficiência múltipla é a deficiência intelectual mais a deficiência física combinada, como a paralisia cerebral. Podemos chamar como vítimas da acessibilidade, pois a APAI luta diariamente por essas pessoas diagnosticadas com a deficiência intelectual e múltipla, semana na qual estamos vivenciando com mais fervor em todo o território nacional. Este ano, trazemos à tona o protagonismo das famílias, estas que foram e continuam sendo responsáveis pelos pilares destas instituições que fazem a diferença em nosso país, pois foi através do terceiro setor que as famílias conseguiram dar conta das necessidades básicas que seus filhos, com alguma prioridade diferenciada com a deficiência, mais especificamente. Apesar disso, precisamos ainda conquistar espaços representativos para disseminar ideias e consensuar propostas para a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência no contexto das políticas públicas, principalmente nas 3 esferas. E se tratando de espaços do município, desde já agradecemos à Câmara de Vereadores por nos ceder sempre este espaço para trazer à tona a importância da luta pela inclusão social e para mostrar que estamos, sim, nos fortalecendo diariamente para que essa utópica inclusão aconteça de fato. Mas, senhores vereadores e participantes dessa plenária, precisamos ainda conquistar mais representatividade das pessoas com deficiência e suas famílias nas instâncias e processos decisórios para efetivação de políticas públicas. Efetivar o protagonismo dessas pessoas nesses espaços. Antes de criarmos políticas para a pessoa com deficiência, devemos ouvi-las, saber quais são as suas reais necessidades. E, claro, que todas as políticas sejam direcionadas a todas as deficiências, que são inúmeras, porque cada uma possui a sua particularidade. Pensando nessa lógica, a política de cotas nas empresas, eu lhes pergunto, é acessível para qualquer deficiente? Ou apenas visualizado para os deficientes físicos? Por acaso sabem o quanto é complicado a inserção de um deficiente intelectual ou autista no mercado de trabalho? Pois bem, o sistema de cotas, como tantas outras políticas, são na maioria das vezes pensadas para aqueles que não acometidos intelectualmente. Este ano de 2018 é mais um ano de grandes decisões políticas. Serão escolhidos novos representantes no cenário político. E não custa insistirmos no convencimento da importância da rede APAI e fazer constar
nos compromissos que serão assumidos em planejamentos de plataformas políticas. O tema deste ano, motivador e envolvente, família e a pessoa com deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas. E ao escrever esse discurso, pensei em inúmeras formas de representar o protagonismo de nossas famílias e de seus filhos ou familiares com deficiência. Confesso que foram diversas, mas gostaria de citar 2 situações que vivencio na minha profissão como assistente social e que levam nossas famílias e pessoas com deficiência ao extremo da luta por justiça social. O primeiro é o BPC, que é o benefício de prestação continuada destinado à pessoa com deficiência e idosos. Vocês conhecem? Sabem o corte de renda para essas pessoas acessarem esse benefício? Pois eu lhes digo, o corte de miserabilidade, 1/4 do salário mínimo, 238 por pessoa, onde se a família ultrapassar 1 centavo que seja, já não é contemplada. Aí deve recorrer para a justiça e passar por situações vexatórias, que é a invasão da privacidade, tendo suas contas e sua casa fotografada para comprovar a situação de vulnerabilidade socioeconômica. E mesmo assim, muitas vezes negado. Uma pessoa com deficiência tem muitos gastos, e gastos inimagináveis. O outro benefício é o passe livre. Vocês sabem que eu sendo deficiente, querendo passe livre, eu tenho que acessar 3 leis de acordo com as esferas políticas. Exemplo, no município, o município de Jaraguá, tendo a deficiência, você já acessa porque a lei municipal garante a qualquer deficiente. No estado, você acessa com várias particularidades. Uma delas é se a sua deficiência for moderada. No federal, você só consegue se apresentar a questão de vulnerabilidade ou miserabilidade. Portanto, a pessoa, para acessar o direito de ir e vir, tem que ser submetido a uma série de avaliações. E por que não apenas uma? Por que não apenas um passe livre? Muitos de nossos usuários da APAI conseguem o transporte dentro do nosso município, mas se residem na cidade vizinha, como Corupá, e como está representada aqui a nossa autodefensora, devem ser submetidos ao benefício estadual e muitas vezes acabam não conseguindo, porque não possuem a deficiência moderada. Percebam que desde o nascimento essas pessoas têm suas vidas invadidas diariamente, sejam por conta da saúde ou por conta do desejo de equidade. Por isso, nesta casa, lhes lanço um desafio. Convido a debaterem sobre o tema e olharem mais perto a respeito da inclusão em nosso município, a visitarem também as escolas e depararem com a falta de recursos técnicos que nossos estimados professores apresentam diariamente. Nossos profissionais precisam de ferramentas, caso contrário, quem sofre é a família e a pessoa com deficiência no vai e vem das escolas. Na saúde, quantos não recebem o diagnóstico apropriado, ou pode-se dizer humanizado? Vocês sabem quantas pessoas com deficiência, com síndromes e espectro autista têm nascido em nosso município? E vocês sabem que muitos não recebem esse diagnóstico e ficam à mercê de um sistema que os oprime e na idade adulta os obriga a viver como flagelados sociais? Pois então, quando falamos em APAI ou qualquer outra instituição que atende pessoas com deficiência, não falamos só em alegria, amor ou ação gratificante. Falamos em pobreza, discriminação, em famílias de luto, pessoas com deficiência abusadas sexualmente, em fome, falta de medicação, falta de um equipamento adequado, falta de políticas públicas. Não somos só calçadas ou rampas, somos também a falta de acesso a uma boa alimentação, uma educação digna e de qualidade, acesso ao trabalho, sem precisar que uma cota nos favoreça. Somos famílias, na maioria das vezes vivendo em locais de difícil acesso ou em condomínios sem preparo nenhum para nos receber. Dar é muito fácil, mas manter é tarefa árdua. Dizer que sou a favor da inclusão é fácil,
mas colocar a mão na massa e tentar mudar é difícil. Precisamos do apoio, mais do que nunca, pois a população ainda pensa que somos doentes mentais, sem condições alguma de acesso a qualquer meio. Queremos derrubar não somente as barreiras da acessibilidade, mas também as atitudinais. Chega de preconceito. Precisamos de mais amor. Precisamos de políticas inclusivas. Eu gostaria de pedir que vocês deixassem a nossa autodefensora só fazer uso da palavra, que ela veio de Corupá até aqui para isso. Fica à vontade. Boa noite. Me chamo Cristina Rosa. Eu sou autodefensora da PAI, de Jaraguá do Sul. Estou aqui representando todos os meus colegas e a entidade a qual eu faço parte. Desde já agradecemos à Câmara de Vereadores e ao presidente desta casa pela oportunidade. Venho falar sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que está acontecendo nos dias 21 a 28 de agosto, e tem como tema Família e Pessoa com Deficiência. Protagonistas na implementação das políticas públicas. Nós, apaianos, acolhemos todas as famílias com respeito e carinho. Entendemos que a família é essencial, é proteção, amor e envolvimento, e que precisa estar incluída nos diversos espaços, reivindicando seus direitos. Famílias amem seus filhos, aceitam do jeito que são, acompanham nas etapas do seu desenvolvimento. Assim, vão conquistar autonomia e qualidade de vida. Entendemos o quanto é importante para todos nós fortalecer a nossa luta pelos nossos direitos e deveres, conscientizando e mobilizando a sociedade. Mesmo com a nossa limitação, podemos nos expressar de forma artística, ter voz e vez, direito de ir e vir como todo cidadão. Obrigado. Mais alguma coisa, Davi? Pode ficar aí, por gentileza. Cristina, autodefensora, e Davi, pelo teu conhecimento que relatou aí, a gente vê o quanto tem para fazer com os deficientes físicos, como você falou, em políticas públicas, recursos, o próprio amor. É isso aí mesmo. Nosso Brasil sempre fala que a mudança é através da educação, mas pouco se vê investimento nisso, quase nada. Você falou escolas abandonadas, os materiais, a valorização do profissional. Tem muito, mas muito mesmo a fazer, como você deixou claro aqui. Eu vou abrir a pergunta, se algum vereador, uma pergunta por vereador, se alguém quiser fazer, fique à vontade. Vereador Marcelindo. Boa noite, Davi. Boa noite, Cristina. O que essa casa poderia fazer, né, além da legislação já existente? O que nós poderíamos fazer para estar ajudando nessa inclusão? Né? Mesmo, como você disse ali, falta um pouco de amor, falta bastante amor. Né? Porque eu comentei com o vereador Eugênio ali, ele entrou com um projeto para uma indicação de brinquedos para crianças deficientes, né? E a gente realmente olha o ser perfeito e às vezes esquece de olhar realmente aqueles que têm as dificuldades e que necessitam de uma atenção especial. O que essa Casa de Leis poderia fazer para ajudá-los, né, a ter um acesso a uma vida um pouco mais confortável? Hoje na PAI de Jaraguá, a Cristina, ela representa um programa que ele é um programa muito bem visto em todo o estado de Santa Catarina, executado pelas APAIs, que é o Educação e Trabalho. E quando eu cito ali na questão do sistema de cotas, pelo conhecimento das leis que eu tenho e pelo que a gente luta diariamente, muitas vezes as leis elas são feitas de cima
e a gente vem e tem que colocar em prática. E aí vem a maior dificuldade. Como colocá-las em prática se as próprias deficiências não são vistas, né? Porque quando você pensa em inclusão no mercado de trabalho, às vezes tem lá portador de necessidades especiais. Primeiro, não é portador, porque portador sou eu que porto um óculos e eu posso deixar o meu óculos em qualquer local, em qualquer momento, né? E portador de necessidades especiais todos nós temos, né? Já faz alguns anos que essa nomenclatura mudou, são pessoas com deficiência, né? Isso já é uma questão que deve ser mudada, principalmente no nosso município, onde tem muitas indústrias. E quando se pensa em colocar uma pessoa no mercado de trabalho, se pensa logo no deficiente físico, que às vezes é mais fácil tu adaptar o local para um cadeirante do que para uma pessoa com deficiência intelectual. E a deficiência intelectual que a gente trabalha na PAI, às vezes tu fala um dia, tu ensina naquele dia, no dia seguinte tu tem que repetir, né? E vocês sabem como são as nossas empresas no município, que você tem que cumprir metas, né? Eu tenho um número, a empresa, você tem que fazer não sei quantas camisetas, você não tem que, enfim, é a produção. E muitas vezes eles têm uma lentidão a mais devido à deficiência, e isso não é percebido. Então, quando eu cito que a lei muitas vezes é feita só para o deficiente físico, não é pensado no intelectual e principalmente no autismo, né? E se a gente for pensar, a AMA também agora está inserindo em um dos seus programas, que é o Programa de Educação em Trabalho. Aí vem também um desafio para o nosso município, colocar o autista no mercado de trabalho. E aí, como a gente faz? Vereador Arlindo. Davi, eu quero parabenizar a tua fala que tu fez aqui, a defensora Cristina também. Eu, desde 2013, quando tive um assento nessa casa aqui, a gente teve uma preocupação bastante grande com relação às pessoas com algum tipo de deficiência. Fizemos uma primeira caminhada na cidade, levantando essa bandeira com a falta de acessibilidade. Hoje, houve já um progresso bastante grande na nossa cidade, está havendo uma mobilização com melhorias, como você citou há pouco na sua fala, uma entrada numa loja ou algo dessa natureza, uma calçada, ir, vir, porque realmente só sente quem precisa e necessita, e nesse momento ali a gente teve essa oportunidade, a gente fez esse trabalho. Eu quero fazer uma única pergunta para você. Hoje, quantas pessoas nós temos com algum tipo de deficiência intelectual em Jaraguá do Sul? Moderada, leve e grave, vamos dizer assim. E se temos alguma empresa que dá essa oportunidade. Nós sabemos, como tu falou há pouco, nós temos transporte coletivo aqui na nossa cidade. A nossa cidade existe um diferencial. A nossa própria PAI é um diferencial para o estado do Brasil, porque as pessoas são ali muito comprometidas, fazem um trabalho fantástico. Isso a gente não se discute. Mas eu acho que nós deveríamos, talvez, respondendo à pergunta do vereador Marcelino, fazer uma moção para o Estado modificar essa lei para o transporte, como ele citou agora há pouco, e também para os nossos deputados federais e os nossos senadores que possam dar um olhar diferenciado, porque a nossa cidade hoje já temos essa possibilidade de ter transporte, mas nós não temos estadual e nem federal. Então, fazer uma moção desta casa, vereador presidente, levando esse pedido desta Câmara e aqui da PAI de Jaraguá do Sul para os nossos deputados federais, senadores e estaduais. Seria uma sugestão que nós podemos fazer. Tá. E poderia responder à pergunta? Sim. Hoje, a PAI ela atende cerca de 400 usuários com deficiência intelectual e autismo também, né? Não temos uma estimativa de quantas pessoas com deficiência intelectual temos na nossa cidade, pelo fato de que muitos não acessam ao atendimento de qualidade, né? O atendimento de habilitação e reabilitação. Muitos ainda estão em isolamento domiciliar. Muitos ainda, a família tem o preconceito de aceitar que tem a deficiência intelectual. E muitos estão sob a tutela de famílias e sofrem com isso, porque não tem o atendimento adequado. Hoje também nós estamos tendo uma migração muito grande e gritante
dos estados vizinhos, das cidades vizinhas, para a nossa cidade, porque a APAI é a única instituição que faz a avaliação diagnóstica no município de Jaraguá. A gente tem uma equipe multidisciplinar para isso. E nós temos percebido a quantidade de pessoas que têm vindo, migrado para a nossa cidade em busca de condições melhores de vida. E com isso, trazem muitas pessoas com deficiência, né? E na questão, principalmente do passe livre, quando a gente diz, porque também a APAI de Jaraguá do Sul é que atende a região aqui, atende São Bento, Rio Negrinho, para fazer o passe livre estadual, né? E a gente faz o passe livre. E quando a gente traz essa demanda aqui, é pelo fator de que muitos nos dizem assim, eu tenho passe estadual, mas quando eu chego em Joinville, eu não posso usar esse passe, porque o cobrador me pede o passe do município de Joinville. Entende? Olha quanto a pessoa com deficiência ela sofre e é acometida de situações vexatórias, porque ali tem a deficiência, mas se ela não tiver o passe do município, ela não pode acessar o transporte de qualidade. É isso. Obrigado, Davi, mais uma vez. Obrigado, Cristina, também. E como você disse, agradeceu à Câmara por sempre estar de portas abertas, pode ter a certeza que sempre terá as portas abertas aqui para a praia. Jackson? Eu quero já me retiro da palavra livre, meu nome, em respeito à homenagem que vai ser feita do vereador Eugênio e também ao Márcio e os demais policiais que estão aqui, comandante. Obrigado, vereador Jackson. Eu já me retiro da palavra livre. Vou ser rápido, Davi, Cristina, meu cordial boa noite a todos. Eu quero dizer para você que a minha porta do meu gabinete está aberta aos projetos que depender da esfera municipal, do legislativo, e parabenizar o trabalho de vocês, dizer que tem o meu apoio, e dizer que você citou ali várias situações que não dependem dessa Casa de Lei, mas de esfera estadual e federal. Aí vamos ali no vereador Arlindo, que nós podemos fazer moções e reivindicar algumas mudanças nessas situações que você falou. Eu acho que é pertinente você vir nessa Casa de Lei, ou de repente, uma reunião na Sala U aqui conosco, com os demais vereadores, e junto criarmos essa moção e conversarmos com você, que nada além mais do que você sabe realmente que convive com essas pessoas, que representa a necessidade diariamente das pessoas com deficiências. Então, pode contar com o meu apoio, parabéns pelo trabalho de vocês, que Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado.